Porque o Senhor Deus já sabia que o problema do cristão, ou melhor, do temente a Deus, da pessoa temente a Deus, não é nem ela aprender o que é certo, mas o problema dela seria lembrar o que é certo. Os irmãos podem perceber que, por exemplo, a respeito do povo de Israel, quem quiser pode sentar, tá, irmão? Quem estiver de pé por reverência à palavra, amém, mas se quiser sentar, pode sentar. O povo de Israel, o povo hebreu, quando saiu do Egito, em direção à Terra Prometida, quase todas as festas, os memoriais, os ritos, quase todos eles eram para lembrar o povo e as gerações seguintes daqueles feitos, daquilo que o Senhor havia feito. Então você tinha a festa da Páscoa, você tinha a festa dos tabernáculos, você tinha comer ervas amargas, lembrar da escravidão do Egito. Deus, ele sempre trabalhou de modo que, como se ele falasse para o povo de Deus, dissesse assim, olha, eu não vou abrir o mar todo dia. E talvez as gerações que venham depois dessa não vão saber que o mar se abriu, a não ser que passe adiante essa mensagem. Portanto, o nosso trabalho, irmãos, às vezes as pessoas pensam assim, por que eu venho para a igreja todo domingo? Por que às vezes eu escuto as mesmas coisas? O povo judeu é da mesma forma. Ele escuta as mesmas coisas todos os anos e todos os dias. Por quê? Porque eles precisam lembrar da sua fé. Eles precisam ter em sua memória, sempre refrescada, com relação aos feitos grandiosos de Deus, sua fidelidade, sua obra, para nós, obra redentora na cruz, porque para nós o Messias já veio, para que possamos continuar caminhando com Jesus. Portanto, até um salmo conhecido como esse pode nos fazer aprender coisas novas e lembrar coisas antigas que vão nos ajudar a ficar firmes na caminhada. Aleluia. Salmo 23, versículo 1 vai dizer o seguinte, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto para as águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus soberano, maravilhoso, nós te louvamos essa noite. Pedimos que o Senhor nos dê a revelação desse texto tão conhecido. Ajuda-nos, ó Senhor, a debaixo dessa série de mensagens inspiradas por Deus, possamos, ó Pai, preservar em nossas vidas bons hábitos, boas práticas que nos libertam ou que nos preservam livres das amarras do inimigo, das amarras do mundo. Ajuda-nos, ó Senhor, a nos firmar nossos pés na sua presença e não tirá-los mais de lá. Guia-nos, ó Pai, pela tua palavra. Ajuda-nos. Fala conosco, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar, meu querido. Então, a série de mensagens é Hábitos que Libertam. Efésios 4, 27, que diz... O que diz Efésios 4, 27? Não deis... nota 7, né? Toca a linha, né? Não deis lugar ao diabo. E o tema desse sermão é lembre-se do pastor. Não é o pastor aqui não, é o bom pastor, o Senhor. Amém? Lembre-se do pastor. Qual o hábito que liberta que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos falar sobre a memória. Lembrar-se do bom pastor. Lembrar que ele pastoreia a sua vida. Lembrar que ele não te abandona. Lembrar que mesmo em tempos difíceis, mesmo em momentos difíceis,
mesmo em meio a fracassos, a enfermidades, a derrotas, a frustrações, o bom pastor permanece ao seu lado. Não te abandona, não te deixa. Não está com os olhos fechados para a sua tribulação. Não está alheio às suas dores. Pelo contrário, ele conhece as suas dores. Ele te observa, ele te vê, ele sonda, ele perscruta o seu caráter. Ele te vê lá naquele quarto, sozinho. Ele te vê quando você está nos seus momentos mais difíceis, mais para baixo. Coisas que você não tem coragem, às vezes, de falar com alguém, o bom pastor já sabe. O bom pastor te conhece, me conhece. E aí a palavra que nós vamos trabalhar hoje é o Salmo 23, Salmo de Davi. E a pergunta que eu faço para os irmãos é: você vê Deus como pastor? Porque aqui a gente tem falado muito sobre ouvir a voz dos pastores, né? Porque, pela misericórdia de Deus, somos direcionados por Deus para trabalhar temas. E ao contrário do que muitos podem pensar, a gente não combina louvores, não combina sermões, Jorginho, não combina nada que um vai pregar ou que o outro vai cantar. Mas muito raramente. E as coisas, elas se encontram. Porque o mesmo Espírito está falando com todos. Às vezes a gente pode pensar: mas os pastores pensam diferente. Sim, eu não concordo 100% nem com a minha mãe, com o meu pai, nem com a minha esposa. Mas, contudo, porém, todavia, como nós não estamos num ambiente de redes sociais, onde o teu algoritmo te joga sempre coisas que sabe que você vai concordar e nada que vai te confrontar ou te fazer pensar diferente, nós estamos no mundo real, onde as dissonâncias acontecem, onde não há homogeneia, mas heterogeneia, ou seja, onde há diferentes formas, diferentes pensamentos, diferentes maneiras de se viver a fé. Nós sabemos que, em meio a essas diferenças, existe um Espírito que conduz todo o trabalho. Mas a minha palavra não é sobre o pastor físico aqui, o que está na função de pastor, mas o pastor, o Deus que é pastor. Assim como nós damos palavras para a igreja, lógico, baseadas na palavra de Deus, o bom pastor, através da sua escritura, deixou-nos o direcionamento para que nós vivêssemos a fé de uma maneira saudável. E às vezes alguns podem pensar: poxa, pastor, mas a minha vida com Deus não parece saudável. E eu digo para você que com certeza você não está fazendo algo que o bom pastor te disse para fazer. Alguma coisa está sendo deixada de lado. Ou é uma oração, ou é uma devoção, ou é um jejum, ou é um perdão, ou é o purificar da língua, ou é o purificar do coração. Alguma coisa está sendo deixada para trás. Porque o bom pastor está nos dizendo aqui, Davi, num salmo que é inspirado por Deus, que certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, se certamente isso acontecerá, primeiro, existem caminhos para isso. E segundo, o meu Deus não deixa de cumprir uma promessa que ele faz. Então, no versículo 1, ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente já ouviu, né, irmãos, que pessoas pegando lá do original hebraico, né, falando, existem várias traduções possíveis. Todos sabem que toda tradução ela é um trabalho de interpretação, né? Porque nós precisamos, muitas das vezes, interpretar termos, ao traduzir para o português, que não fazem sentido se a gente traduzir ipsis literis, né? Conforme está escrito, a sua maneira original. Então, toda vez que a gente traduz um texto, a gente acaba interpretando um texto. Por isso que existem diferentes traduções da Bíblia. Mas todas as traduções comumente conhecidas que nós temos da Bíblia, por mais que elas pareçam muito diferentes, elas todas bebem ao máximo da fonte original. Umas tentam preservar a originalidade do termo na língua original, outras tentam adaptar e traduzir
o sentido da palavra para os termos em português. E outras tentam contextualizar ainda mais, facilitar a linguagem para que uma pessoa que não tem muito conhecimento de português possa também ler e entender. Eu demorei um pouco para entender isso, eu tinha alguns preconceitos com algumas traduções, mas depois eu entendi que é um trabalho muito responsável, porque ele visa trazer entendimento para todas as classes e níveis de pessoas. Mas, como eu sempre digo, né, eu já ouvi muitos colegas em outros ambientes dizendo assim, né, eu lembro de uma vez que eu estava numa outra igreja e eu trouxe todas as classes, né, para uma classe única. E eu resolvi dar um estudo. E aí, quando eu resolvi dar esse estudo, uma irmã me chamou do gabinete, e aí eu preparava os estudos do zero e tal para dar. E aí uma irmã me chamou do gabinete e falou, pastor, o povo não quer saber disso. Diante desse Deus aqui que me sonda e me conhece. E eu disse para ela, mas vai passar, querer. Porque eu creio que a igreja de Deus é uma igreja apaixonada pela palavra. Por quê? Não pela palavra em si, ou pelo desejo de corrigir os outros. A gente fala muito isso no Academy, né? Às vezes, eu trago alguns entendimentos e interpretações dos textos, depois eu falo, gente, não usa isso para ficar soberbo, não usa isso para tentar corrigir os outros. É um entendimento para que a gente, às vezes, se livre de frustrações, né? E eu trouxe alguns exemplos, inclusive, na última aula, e faço aproveitando a propaganda, né? Vá para o Academy, irmãos. 8 horas da noite, online. Né? Quem está no Academy aqui, de quem está aqui presente? Tem sido bênção? Tem sido bom? Eu sempre falo porque, às vezes a gente pensa assim, para que eu vou querer saber disso? Meu querido, onde Deus te coloca e onde Deus coloca uma sabedoria na sua mão, Ele vai te dar uma oportunidade para aplicar ela em algum momento da sua vida. Nada que você aprende no contexto de Deus e da igreja vai ser em vão para a sua vida. Isso eu tenho certeza. Eu, quando ainda não era casado, eu participava de classes de casais. E com isso, me poupei de problemas que muitos diziam que eu teria, eu não tive. Isso se chama sabedoria. Quando alguém pensa assim, é por isso que eu entendo, mas, por exemplo, todos os cultos que a gente faz aqui, culto de jovens, culto de homem, é para toda a igreja. Por quê? Porque eu não acredito nesse sectarismo da igreja. Não, o jovem, a linguagem, o adolescente, a linguagem, não sei o que, a linguagem. Não, a gente tem que jogar a régua de todo mundo para cima. Porque o jovem, quando entra na faculdade, ele vai aprender sobre Kierkegaard, sobre Freud, sobre Bauman, sobre Marx, sobre Engels. Ele vai aprender um monte de coisas super complexas que pessoas que não servem a Deus não têm o menor problema em saber se ele vai aprender ou não. Ele vai aprender. E a gente, com as coisas de Deus, não tem que facilitar, tem que botar coloridinho, tem que botar desenhadinho, tem que fazer isso, fazer aquilo, mastigar para ver se o povo engole. Me desculpe, irmãos, mas quem ama a palavra de Deus vai mastigar, vai comer alimento sólido. Hebreus vai dizer isso. Ele chega para o povo hebreu, tanto que ele precisa fazer capítulos e mais capítulos, uma carta deste tamanho, para dizer para judeus que haviam se convertido à fé cristã e dizer para eles, eu queria dar alimento sólido para vocês, mas vocês ainda estão no leite. Porque vocês ainda não entenderam que todas aquelas sombras da lei, o contexto deles, passaram. E Jesus é o cumprimento de tudo isso. E da mesma forma, irmão, existem pessoas entre nós que são crentes há décadas e estão ainda querendo leite materno. Estão reféns de publicidades gospel. Estão reféns de agendas. Você tem que gerar uma agenda, senão a pessoa não vai. Isso não é maturidade cristã. Isso não é ser pastoreado pelo bom pastor. Qual estrutura de som, irmãos, a igreja primitiva tinha no primeiro século? A igreja do primeiro século tinha PA, tinha guitarra, tinha músicos profissionais, tinham pastores treinados em psicologia ou PNL. E a igreja cresceu exponencialmente. Parece que quanto mais penduricário a gente inventa, mais o povo quer, porque a sanguessuga tem duas... Vai ganhar? Tem duas?
Como é que é o nome das duas? Dá e dá. Nunca está satisfeito. Porque a carne deseja as coisas da carne, mas o Espírito deseja as coisas do Espírito, com letra maiúscula. O Espírito, com letra minúscula, o nosso Espírito, nascido de novo, deseja coisas do Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo de Deus. Então, eu sempre fui contra, irmãos, essa coisa de você ter que ficar mastigando, palatando, porque senão o povo não vai, senão o povo não se interessa. Crente que não está interessado na palavra, não está interessado em Deus. Crente que não está interessado nas Escrituras, não está interessado em Deus. Ele quer outra coisa, ele quer outra situação, ele quer outro Deus para adorar, que não é o Deus vivo. Porque se vocês perceberem, todas as cartas do Novo Testamento, os autores dessas cartas estavam combatendo algum tipo de ensino errado no meio da igreja. Não é curioso que quase 80% do Novo Testamento seja o combate a ensinos falsos? E aí agora, se a gente fosse escrever um Novo Testamento aí do século XX, do século XXI, o que a gente escreveria? Agora nós temos telão de LED. Agora nós temos som. Agora nós temos músicos profissionais. Agora nós temos um culto impactante. Que grande bobagem! A fé cristã nunca foi baseada nisso. E quando ela se torna baseada nisso, ela abandona o Deus verdadeiro para seguir a um Deus falso. Um Deus de vaidades. Um Deus de caprichos. Um Deus que é do ventre humano para o ventre humano e que não tem nada a ver com Deus vivo e verdadeiro, que nos convida a abandonar a vaidade e seguir uma vida santa, e seguir uma vida moderada, e seguir uma vida constante, e seguir uma vida perseverante, que serve o Deus vivo de todo o coração, que anda debaixo do cajado do bom pastor e que não o abandona. E para a glória do nome do Senhor, irmãos, eu provei que a irmã estava errada, porque a classe foi um sucesso. Para a glória do Deus vivo. Porque, irmãos, nós precisamos alimentar o desejo de vocês pela palavra de Deus. Porque tem muita gente ensinando muita coisa na internet. Tem muita gente ensinando coisas pela metade na internet. Por isso que quem estiver me contatando pelo Instagram, não o faça, eu excluí meu Instagram. Eu não tenho uma rede social. Não tenho. Às vezes eu entro lá no Facebook uma vez na semana, lá pelo navegador web. Eu não tenho mais aplicativo. Não tenho TikTok, não tenho Kuai, não tenho nada disso. Vou no máximo ali no YouTube assistir alguma coisa que preste. Abandonei o algoritmo. Abandonei. O Senhor é meu pastor. E aí a gente pode vir com várias traduções, né? O Senhor é meu pastor, não sentirei falta de nada. O Senhor é meu pastor, ainda que eu não tenha tudo, que já é uma interpretação do que o texto original diz. O Senhor é meu pastor e não me faltará nada. Todas essas traduções são perspectivas válidas do texto original. Agora, o que nós não podemos fazer é usar o texto, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, para validar a ideia de que teremos tudo que um dia sentimos falta no coração e no corpo. Esse não é o sentido do texto. O que Davi quis dizer, e aí eu citando Calvino, que nós desfrutaremos da provisão soberana de Deus em qualquer circunstância. Ou seja, para que serve o pão, irmão? O pão é para te alimentar, não é isso? A oração do Pai Nosso diz, dá-nos o pão de cada dia. Mas pode ser que para algum irmão ou uma irmã, algum dia o pão faltou. E alguém pode dizer assim, poxa, pastor, o Senhor é meu pastor e não me faltará nada, já me faltou o pão. Mas o pão serve para quê? O pão serve para te alimentar. Para quê? Para que você não desmaie, não caia, não morra, não fique desnutrido. E a pergunta é, você está aqui hoje? Te faltou um dia, mas não te matou. Te faltou um dia, mas você não deixou de estar nutrido. Te faltou um dia, mas você não foi abandonado por Deus por causa disso. Todas as coisas que você diz que hoje te faltam, na verdade, não fazem falta para você, porque o dia que verdadeiramente fizerem falta, Deus dará na sua mão. Ah, pastor, mas eu sinto saudades. Você não vai morrer de saudade. Saudades eu também sinto, mas eu não vou morrer de saudade. Eu continuo seguindo debaixo do cajado do pastor.
eu não abandono ele. Portanto, o Senhor é meu pastor e não terei falta de nada, nada me faltará, quer dizer que pouco importam as medidas de muito ou pouco definidas pelo mundo. Com o bom pastor ao nosso lado, sempre temos o suficiente. Se você estiver debaixo do pastoreio do bom pastor, você sempre vai ter o que precisa. E aí tem um louvor lindo do Projeto Sola, que eu até ministrei no Encontro com Deus, numa palestra sobre finanças, que ele fala no refrão: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Eu não tive carro, irmãos, por 15 anos da minha vida. Nunca senti falta de carro. Nossa, estou sentindo uma falta. Não, sempre fui para todos os lugares que eu tinha que ir. Por muito tempo na minha vida eu nunca tive muitas coisas. Mas debaixo do pastoreio do bom pastor, eu nunca senti falta de nenhuma delas. Nenhuma delas me impediu de fazer as coisas que eu precisava fazer em Deus. Quando eu precisava ir no seminário, tinha alguém que falava: não, eu moro do teu lado, você vai comigo. Quando eu precisava ir para a escola de missões, lá, né, pastor Ulisses? Lá, não sei aonde, lá. Eu sempre tinha uma forma de chegar. Teve dias que eu cheguei 11 horas da manhã, quando a aula começava às 8. É verdade, mas eu estava lá e eu passei. Porque o Senhor é meu pastor e eu não terei falta de nada. O problema, quando a gente pega e usa como um grande discurso de confissão positiva, nada me faltará. Então, tudo que eu acho que eu tenho que ter no coração, aí vai ser me dado. Você vai se frustrar. Você vai se decepcionar. Você vai achar que a Bíblia ou Deus não está falando aquilo com você de verdade. Ou pior do que isso, você vai achar que é você quem não tem fé suficiente para crer nessa palavra e recebê-la. Isso é uma maldição que entrou na vida da igreja lá para os anos 80 e 90, que é a teologia da confissão positiva. Que é por eu afirmar alguma coisa, ou tirar um texto de contexto e afirmar aquele texto, eu vou ter aquilo que eu quero. O Senhor levou sobre si todas as enfermidades. Ah, então levou a enfermidade, então eu não posso ter doença. Interpretação errada. Errada. Isaías estava querendo dizer que Jesus, quando caminhou entre os homens, vai vir alguém que, quando caminhou entre os homens, curou cegos, levantou o paralítico da cama, curou o surdo mudo, fez morto ressuscitar, andou entre nós e fez tudo isso. Porque quando Jesus viesse, as pessoas olhassem a Escritura e falassem: é mesmo, se cumpriu. Os mortos levantam. Os enfermos são curados. Os paralíticos andam. Surdos ouvem. Cegos veem. É Ele. Nós temos que tomar cuidado. Aí, como eu falei na casa, né? Pastor, eu creio e oro para que Deus cure todas as doenças da face da terra. Agora, eu tenho certeza de que Ele não cura todas elas. E nós temos exemplos entre nós. Deus cura todas as enfermidades de todos os crentes? Não. Por quê? Porque existe uma vontade soberana de Deus sobre toda a vontade do ser humano. E enquanto a vontade do Deus soberano não sobrepujar a vontade do eu, do homem, do ego, eu não poderei estar debaixo do pastoreio do bom pastor. Eu preciso submeter o meu eu a ele, para que eu possa ter a alegria de segui-lo. Sabe por que muitas vezes a gente pensa em abandonar o pastor? É porque às vezes o nosso eu floresce. Porque eu quero, eu preciso, eu tenho que ter, cadê o meu? Quando Deus convida, filho, versículo 2, versículo 3, Ele me faz repousar, verdes pastos, pastos verdejantes. É lógico que é uma analogia, porque Davi mesmo pastoreou ovelhas, e ele entendia muito bem disso. Então, quando ele diz repousar em pastos verdejantes, ele pode estar dizendo que ele vai nos dar aquilo que a gente precisa por alimento, vai nos levar a áreas que são que florescem, né? Que tem o pasto para que a ovelha possa se alimentar. Pode ser tudo isso, mas uma coisa eu tenho certeza: pasto verdejante não custa nada para ninguém, custa? E a ciência já provou
que de vez em quando nós precisamos liberar estática, eletricidade estática que nós geramos, tendo contato, como eu digo na elétrica, né, com a massa, com a terra, pisar no chão. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e não em pisos de concreto e de cimento. Ele vai te fazer pousar em áreas onde você pode plantar e colher. E não áreas onde você joga a semente e ela é rebatida para o alto. Nós não fomos feitos para o concreto, para o cimento. Nós fomos feitos para os pastos verdejantes. Você foi feito para repousar, para descansar em lugares aonde você pode frutificar. Aleluia. Não descanse, não repouse em lugares aonde você não frutifica. Porque se você repousar em lugares onde você não frutifica, você estará se distanciando do bom pastor. Porque o bom pastor não quer te levar para lugares onde você não frutifica, mas sim onde você dá frutos. E às vezes a gente se pergunta, por que, Senhor, eu não fui para aquele lugar? Por que, Senhor, eu não consegui terminar aquela faculdade? Por que, Senhor, eu não consegui aquele emprego? Por que, Senhor, meu negócio deu errado? Por que, Senhor, naquele dia eu não pude ir para lá? O apóstolo Paulo tem citações interessantes, né? Ele diz que uma vez queria ir para um lugar, não vou dizer nenhum lugar, foi a escola dominical, né? Queria ir para um lugar e falou que o Senhor impediu ele de ir. Só que o Senhor impediu ele de ir e aconteceu uma coisa muito ruim. E às vezes a gente pode ser levado a pensar que quando o mal vem sobre nós, que o mal é uma força opositora de Deus. Né? Aquele meme da internet que está Jesus assim, igual o Mortal Kombat, né? E está o diabo do outro lado. As duas forças lutando, né? Quando, na verdade, quem criou o inferno foi Deus, e Deus vai jogar o diabo lá. Ele não comanda nada. Pelo contrário, ele é comandado. Deus não está disputando com ninguém, irmãos. Deus não está medindo forças com o ser humano. Deus não mede força com governos. Deus não mede força com autoridades. Deus não tem que provar nada para ninguém. Ele é o Todo-Poderoso e não há outro como Ele. E às vezes a gente vive a nossa vida como se a gente estivesse numa grande batalha e Deus, essa luta está difícil, né, Senhor? Porque não está indo. Não. A hora que Deus quiser que vá, vai. E a hora que Deus não quiser que vá, também não vai. Porque Ele é soberano. E se eu estou debaixo do seu cajado, do seu pastoreio, eu não tenho o que temer, eu não vou sentir falta de nada, eu não ficarei frustrado, porque eu sei que para onde Ele está me conduzindo é terra frutífera. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva para junto de águas de descanso. Ou seja, me leva para comer e beber, né? E as águas, tem algumas traduções que dizem águas tranquilas, né? Ou seja, não te leva para mar revolto, né? Você pode estar no meio do mar revolto, mas o fim de onde Deus está te levando não é revolto, é tranquilo. Os pensamentos de Deus acerca de nós são pensamentos de paz e não de mal, para dar-nos o fim que desejamos. Ele está dizendo, eu levo o povo cativo na Babilônia, vocês sofrem, mas o fim desse sofrimento não é que vocês morram sofrendo. É dar a vocês paz, mas vocês precisam aprender. E o mal, muitas das vezes, esse problema do mal, que nenhum teólogo até hoje em dia conseguiu sistematizar isso direito, de onde ele vem, para onde ele vai, né? A gente entende que esse mal acaba sendo um instrumento de Deus para te trazer para águas tranquilas. Às vezes você pensa assim como ovelha, né? Não, aquela água ali está tranquila, pastor. Está tranquilo ali, pastor, está tranquilo, é ali que eu quero ir. E o bom pastor está assim, não é para cá que eu quero te levar. Você acha que a água está tranquila ali, mas a água está mais tranquila é lá. Fica debaixo do bordão do pastor. Não saia da direção que Deus te colocou. Versículos 2 e 3 vai dizer, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Me leva para junto de águas tranquilas, águas de descanso. E aí, qual é o fim disso? Quando ele termina a frase, tem um ponto aí, refrigera.
E aí Jesus vai dizer o quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e achareis descanso para as suas almas. Jesus é o cumprimento dessa palavra. E ele diz que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aí, quando ele consegue me levar, quando ele me leva para esses pastos verdejantes, águas de descanso, refrigera a minha alma, ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E muitas das vezes, irmãos, as veredas da justiça são veredas difíceis. Porque eu não sei se acontece com os irmãos. Eu acredito que os irmãos são bem melhores do que eu. Mas existem algumas injustiças que às vezes eu estou assim sozinho com Deus, eu falo, eu queria uma injustiçazinha para chamar de minha. Né? Uns 5 milhões de reais na minha conta. Né? Porque às vezes a gente reclama, né, que fulano está não sei o quê, está não sei aonde. A gente só queria uma injustiça para chamar de nossa. Né? É o que eu vejo muito na política. Né? Não, nós lutamos pela democracia. Todo mundo luta pela democracia. Né? Só que a democracia se baseia no princípio de você ouvir e respeitar aquele que pensa diferente de você. E o Brasil não tem isso. Não, preservar a democracia. Todo mundo agora, né, quer preservar a democracia. Engraçado que ninguém consegue ouvir algo que discorda. E é por isso, irmãos, que acontece muitas das vezes que a gente ouve uma ou duas coisas que a gente discorda na igreja, a gente pula para outra igreja. Aí ouve uma ou duas coisas que discorda, pula para outra igreja. Ouve uma ou duas coisas que discorda, pula para outra igreja. Porque hoje o que não falta é igreja, né? E tem igrejas que são muito melhores do que a nossa em estratégias de mercado, né? E elas pegam mesmo, né? Você entra lá e, legal, aquele pastor está falando só o que eu concordo, que delícia. E não, irmãos, eu não concordo 100% com meus colegas, eu não concordo 100% com a minha esposa, não concordo 100% com ninguém. Mas a partir do momento que eu deixo de dar ouvidos àquele que pensa diferente, não venha para mim levantar bandeiras de democracia. Você não quer democracia, você quer uma ditadura para chamar de sua. E muitos brasileiros, na verdade, querem isso. Porque a gente quer a hegemonia daquele que pensa igual. É a democracia de todo mundo que pensa a mesma coisa. Né? Então é uma hipocrisia sem fim, né? A gente vive tempos de bastante hipocrisia. E as veredas da justiça, elas são caminhos difíceis, irmãos. Porque andar pela justiça é difícil. Toda hora vem um convite. Tem um jeitozinho aqui de você sonegar um imposto aqui. Tem um jeitozinho ali de você... Pô, R$400 para a Light, irmão? Pô, tem um cara ali que ele faz que a Light não acha. Se Deus falar, falou, né? Eu sei, porque eu trabalho no meio, né? A gente já sabe das histórias. Tem uma vez que eu estava num cliente, irmão, que o cara da Light vinha lá todo dia, meu irmão. Ele parava, ele olhava, ele fuçava, ele media, ele não achava. A mulher falou que pagou 5 mil para ele não achar. E não acha mesmo, não. Nem eu achei. Eu falei, rapaz, o negócio é sinistro mesmo. Só que não é algo que glorifica a Deus. Eu sei que existem alguns irmãos que moram em comunidade e não tem outra opção, né? Mas aquele que tem a opção, você está roubando energia. Você é um ladrão. Precisa se arrepender. E às vezes a gente quer ser um pouco... usar termos fáceis para coisas que são pesadas, né? Não, pastor, não é ladrão. Você já viu a minha conta de luz? Sim, eu vi. Eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Mas você vai andar pela vereda da justiça, debaixo do bordão do pastor, ou você vai confiar na sua própria força, nos seus carros, nos seus cavalos? Misericórdia, Jorginho. É isso mesmo. E não pense que é fácil falar isso, não. Não é fácil, não. Já contei testemunhos aqui. E o que acontece, irmãos, é que o fim, ele vai refrigerar a tua alma, ele vai te levar a lugares frutíferos, ele vai te levar a águas tranquilas, mas a vereda da justiça é difícil. E muitos cristãos, no meio da vereda, ele cai.
ele perde a fé. Ele abandona o Senhor. Ou melhor, ele nem abandona, mas ele fica tão envergonhado por não conseguir vencer um pecado, que talvez ele venceria se abrisse o coração para alguém. Mas ele acha que resolve sozinho com Deus, né? Tem muito crente hoje que acha que resolve tudo sozinho com Deus. Não, pastor, o véu rasgou, eu tenho acesso a Deus. Engraçado que a palavra diz em Tiago que manda a gente confessar uns aos outros as nossas fraquezas para sermos curados. Ele manda que estejamos em comunidade, que andem dois, para que se um cair o outro levante. Estranho, né? Será que nós somos tão assim diretos com Deus que não precisamos dos outros? O mundo quer te vender isso, mas isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Davi cita benefícios que Deus nos providenciará, quais nenhum deles é necessário dinheiro para usufruir. Já parou para pensar? Repousar no pasto, beber água, ou ter o refrigério da alma. As primeiras duas o dinheiro não compra, e a terceira também não compra o dinheiro, né? Você não compra com dinheiro o refrigério da sua alma. Só quem pode dar descanso para a sua alma é o Senhor. Esse refrigério da alma pode ser interpretado como um descanso mental, emocional, né? Isso não custa nada, o dinheiro não pode pagar. Ou seja, o bom pastor te dá benefícios que o mundo não pode oferecer. Alguns até interpretam essa passagem como uma analogia à eternidade. Isso é possível, sim. De fato, o descanso que Deus tem para nós é perpétuo e é perfeito. No entanto, Deus está nos dizendo que vai continuar provendo, continuar fortalecendo, continuar edificando, mesmo que estejamos nos piores lugares, circunstâncias ou enfermidades. Pastor, eu ainda não cheguei no pasto. Eu ainda não estou na água tranquila. A minha alma ainda está abatida. Mas Deus vai continuar provendo, fortalecendo, edificando, protegendo, até que você chegue lá. Porque quem está te conduzindo, quem está ao seu lado, é Deus. Mas a partir do momento que eu abandono a vereda da justiça para ir para os caminhos largos da perdição, eu abandonei a mão do pastor. E eu sigo sozinho. Senhor, agora eu sigo sozinho. Fazer o certo é muito difícil para mim. E é difícil mesmo, irmãos. A vida cristã não se baseia só em sermos pessoas que moralmente fazem o certo. Não é isso. Até porque, se a gente for entrar nessa competição, a gente pode encontrar um ímpio aqui ou ali que faz o certo muito melhor do que a gente. Nós deveríamos ser os exemplos disso, e não outros. Mas fazer o certo e viver uma vida correta perante a sociedade, como diz a carta de Pedro, é essencial para que venhamos a dar bom testemunho de pessoas que não têm nada a dever para a sociedade. Nós não podemos ser devedores do mundo. Nós não podemos estar em dívida com o mundo. Nós precisamos estar limpos, livres, devendo nada a ninguém, para que estejamos diante do bom pastor, com o coração e a mente limpos, para poder andar na vereda da justiça. Se o caminho que você está usando para a prosperidade financeira é um caminho que sai da vereda da justiça, saiba que esse é um caminho que o bom pastor não está. Volte para o caminho onde o bom pastor está. Em o nome do Senhor Jesus. E aí, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da... Essa é a do paraquedista, né? Frase do PQD lá do... Todo mundo usa isso para tudo, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Mas isso vem depois de algumas verdades que nós observamos. Na Bíblia, a ordem dos fatores altera o produto. Então ele não começa o salmo dizendo que eu não vou temer mal nenhum, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Eu não vou temer o vale se eu estiver debaixo do cajado do bom pastor. Se eu estiver sendo conduzido por ele. Porque existem muitos vales da sombra da morte que a gente entra por conta própria. A gente não entra porque Deus nos colocou lá. A gente entra porque a gente tomou decisões erradas.
E aí a gente toma a decisão errada quando a gente para no meio do abismo, não temerei mal nenhum, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Isso é esquizofrenia, irmãos. Tem remédio para isso. Tem remedinho. Eu conheço um monte assim, irmão. Está vivendo todo errado. Aí está vivendo um vale, irmão. Não, mas tudo posso naquele que me fortalece. Não sei o quê. Eu sou... Irmão querido, você está todo errado. Não adianta lançar versículo como se fosse Harry Potter. Wingardium Leviosa. Não adianta lançar versículo. Não vai acontecer nada. Não adianta dirigir a palavra ao diabo. Diabo, você que está aí, ó. Aí taca a pedra na parede. Não adianta, não vai acontecer nada, irmãos. Isso não é um filme do Poltergeist. A forma de nós fecharmos as brechas, preservar esse hábito que liberta, nos libertar, como diz lá Efésios 4:27, não deixe lugar ao diabo. A forma de não dar lugar ao diabo é andar debaixo do pastoreio do bom pastor. Você não precisa perder o seu tempo em imaginações férteis da sua cabeça. É só andar debaixo do cajado. Só isso. Quando você faz isso, o diabo já não toca. Porque é a carta de João. Aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Simples assim. Mas, pastor, eu ainda estou passando por problemas. Seja bem-vindo à vida cristã. Aliás, a vida, porque ímpio também passa problema. Ímpio também tem problema. Tem problema. Ímpio também fica sem dinheiro. Quem não crê em Deus também tem problema de saúde, fica sem dinheiro, é assaltado, tem seu carro roubado, fale os seus negócios. O ímpio também acontece isso. Da mesma forma que o crente. Qual é a diferença? O crente tem o bom pastor a recorrer. O crente não anda sozinho. O crente não tem o que temer. Não tem o que temer. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal. Porque o Senhor está comigo. Por quê? Porque Ele está me guiando pela vereda da justiça. A vereda é difícil. Ele me guia, não é porque eu sou bom, é por amor do nome dEle. Porque tudo que existe nessa terra é para a glória do nome dEle. Porque por meio dEle, para Ele, por Ele são todas as coisas. Não existe nada que seja para a glória minha. Tudo é para a glória de Deus. Alguém pergunta qual é o propósito da sua vida. Ah, é você fazer a faculdade. Não, o propósito da sua vida é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Esse é o propósito central da vida humana. Nós nascemos, vivemos e morremos para a glória de Deus. Por que que Deus permitiu o mal no mundo? Por que que o homem pecou lá em Gênesis? Por que que Deus deixou? Porque existem características de Deus, existem virtudes de Deus que não seriam conhecidas a não ser que o mal tivesse chegado no mundo. Onde é que está isso, pastor? Efésios 2. Aprove Deus encerrar todos em desobediência. Aprove Deus que Ele fizesse todos os homens injustos, para que Ele fosse o justo no meio deles, para mostrar aos séculos vindouros a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça. Existem partes do caráter de Deus que você não vai conhecer, a não ser que você esteja em um momento difícil. O vale da sombra da morte não é um lugar de morte, diz Davi. É um lugar necessário para eu chegar às águas tranquilas. Eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Bordão e cajado, admoestação e exortação. Para que serve o cajado? É para admoestar. Quando a gente desce o cajado, é o quê que a gente fala? Não, descemos o cajado, é o quê? É a repreensão, é a admoestação. E o bordão? O bordão, ela é exortação. Palavra de ânimo, de incentivo, de esperança, de confiança, para que você possa continuar caminhando.
Então, se nós estamos num ambiente de morte, nós não tememos mal nenhum. O Senhor está comigo. Ele me admoesta, ou seja, Ele me corrige naquilo que eu preciso ser corrigido, e Ele me exorta, Ele me dá confiança, Ele me levanta para que eu possa passar por esse problema. Portanto, saiba que em todo o vale da sombra da morte existe o bordão e o cajado te esperando. Está no vale da sombra da morte? Como eu, há pouco tempo, contei o testemunho para os irmãos da internação da minha filha, vale da sombra da morte. Bordão e cajado. Coisas em mim saíram dali melhores e coisas foram corrigidas. E é assim que Deus faz, porque Ele nos ama. E nós não podemos dizer para Ele, Senhor, me corrige, mas me corrige desse jeitinho aqui. Não precisa meu carro dar PT para o Senhor me corrigir, precisa? Não precisa alguém da minha família ficar internado, precisa? Quem sabe se precisa ou não é Deus. Uma coisa eu sei, não importa o que você passe, Deus está contigo. O bordão e o cajado estão te esperando. Admoestação e exortação. Correção e ânimo e confiança. Deus está contigo. E aí, versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários ou inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Alguns irmãos vão cair no erro de dizer que é um texto sobre vingança, né? Deus vai me fazer sentar numa mesa diante de todo mundo e vai me exaltar diante de quem eu odeio, né? Mas, na verdade, não. É uma palavra sobre a justiça de Deus manifesta. Quantos lembram da história de Davi? Davi foi ungido anos antes de Saul morrer. Aliás, quando Saul ainda era vivo. Davi foi ungido no local escondido e Samuel disse para ele, você vai ser rei. E por muito tempo, como é que foi a vida de Davi? Foi perseguido. O próprio rei tentava matar ele, jogava a lança nele, perseguia ele. Mas no final das contas, o que aconteceu? Davi foi rei. Então, irmãos, recebe essa palavra em nome de Jesus. Mais uma. Não deixe que as perseguições que vêm sobre a sua vida sejam motivos para alimentar vingança no seu coração. Saiba que todas as perseguições sobre você vão servir lá na frente para glorificar o nome de Deus. E você é o vaso de barro que está sendo usado no meio dessas tribulações para resplandecer a luz de Deus no meio de um mundo de trevas, para que todos saibam que existe Deus, existe Senhor, e Deus vai usar a sua vida para isso. Pode aplaudir o Senhor. Ou seja, quando Davi diz que ele vai ungir a sua cabeça com óleo, ele está dizendo assim, ele vai afirmar a autoridade de Deus sobre a sua vida na presença de quem te odeia, de quem te persegue, de quem já tentou te matar. As pessoas vão ver e vão falar, isso é servo de Deus. Não foi o que fizeram com Jesus, irmãos? Depois que Jesus morreu, que fechou o templo, abriu cratera, morto, saiu do cemitério, o soldado romano falou assim, eu acho que aquele dali era o filho de Deus mesmo, hein? Nos momentos de grande tribulação, Deus reafirma a autoridade dele sobre a sua vida. Nos momentos de grande tribulação, Deus exalta o seu nome através da sua vida. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E o cálice transborda. Por que a justiça de Deus? Por causa do cálice. Vocês vão ver lá que em Apocalipse, existe um cálice, uma figura, né, de linguagem que João vê, que é um cálice transbordando. E esse cálice é do quê, irmãos? É o cálice da ira de Deus. Ele diz que, tocadas as trombetas, aquele cálice vai transbordar. É o cálice da ira de Deus. Ou seja, Davi, casa e vida, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Por que nós não devemos nutrir ódio, repulsa para os nossos inimigos? Porque eles podem se converter lá na frente ou eles podem se perder e morrerem. Se eles morrerem, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se eles se converterem, há festa no céu.
E se eu sou de Deus, eu não posso ser um iníquo. O meu conceito de justiça não pode ser diferente do de Deus. Se Deus não tem prazer na morte de um bandido, eu não posso ter também. Se Deus tem prazer da morte dos seus, e Ele celebra a morte dos seus porque sabe que eles estão indo para o descanso, eu também não posso me revoltar contra Deus quando o ente querido se vai. O meu conceito de justiça precisa estar alinhado com os conceitos de Deus. Por isso, eu não tenho raiva, não posso ter raiva dos meus inimigos. Como Davi não teve raiva de Saul, não odiou Saul. Irmãos, eu não sei você, mas às vezes para mim não precisa nem tacar a lança, irmão. Olhou todo. O carioca que há em você, Saul do carioca que há em mim, né? Olhando o que, irmão? Quanto que eu preciso disso? Seus irmãos, mas eu preciso muito disso aqui. Entender que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Davi está dizendo, quem derrama o óleo é Deus, ele vai afirmar, o cálice vai transbordar. A quem Deus julga ou a quem Deus redime não é da nossa conta. Cabe nos amar. Cabe nos amar. E por último, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Por fim, amados, uma promessa. Certamente a bondade e a misericórdia, se você seguir pela vereda da justiça, andar no caminho que o cajado do pastor te conduz, a bondade e a misericórdia te seguirão. O que é isso? A bondade de quem vai seguir? A bondade de Deus. Porque Deus é bom. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que Davi está dizendo? A bondade vai me seguir. A bondade de quem? De Deus. Deus vai ser bom comigo. E a misericórdia. Porque não merecemos a bondade de Deus sobre nós. E Davi sabia disso. Davi sabia. É como eu preguei na oportunidade passada acerca de Moisés, né, irmão? Que textos maravilhosos. Pessoas que estavam na antiga aliança, não viram Jesus, não tiveram seu testemunho, não viram os mártires, não passaram pelos concílios, não leram a carta aos Romanos, não leram aos Colossenses, aos Efésios, aos Gálatas. Mas eles já acreditavam em algo que era além daquilo que eles viviam. Davi também era assim. Davi sabia que não merecia a misericórdia de Deus, mesmo vivendo num tempo da lei que dizia o seguinte, Deuteronômio 28, segue o caminho da bênção, você vai se dar bem. Segue o da maldição, você vai morrer. Numa teologia que era retributiva. Se eu faço bem, se eu planto bem, eu vou colher o bem. Se eu fizer o mal, eu vou colher o mal. Tanto que, quando alguns enfermos apareciam diante de Jesus, o que os discípulos falaram? Quem é que pecou, Senhor? Foi ele ou os pais dele? Porque era tudo baseado nessa teologia retributiva. Se ele está nessa condição, algum mal ele fez. E aí existe o livro de Jó, para exatamente contrastar com essa teologia retributiva. E dizer, tem pessoas que mesmo fazendo tudo certo, as coisas vão dar errado. Porque a vida é assim. E Deus é o Senhor da vida. Mas Jó só teve a tribulação que ele pôde suportar. E a tribulação que vai vir à sua vida, irmãos, e pode vir sobre a sua vida, eu espero que não venha, né? Mas se vier, vai ser aquilo que você pode suportar e vai ser aquilo que, na medida que vai permitir você glorificar a Deus quando ela acabar. Deus nunca vai dar uma tentação acima das suas forças. Deus nunca vai te dar dificuldades acima da sua fé. Ele vai desafiar você, ele vai te colocar no vale muitas das vezes. E faz parte da vereda da justiça, para que você identifique bordão e cajado, admoestação e exortação, seja corrigido, seja incentivado, seja encorajado para prosseguir adiante. Hábitos que libertam, irmãos, é lembrar-se desse pastor. Na tua vida, existe uma palavra que diz, não é difícil ser crente no domingo, difícil é ser crente na segunda, né?
Então, que você possa, em cada momento do seu dia, naquela rotina, aquela mesma rotina de todos os dias, você possa lembrar do bom pastor, estar debaixo do seu cajado, do seu pastoreio, entender que essa promessa do versículo 6 é a promessa sobre a sua vida. A bondade, a misericórdia vai te seguir. Mesmo que não seja nos moldes do mundo, e é provável que não seja mesmo, mas a bondade e a misericórdia vai te seguir. E por último, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vocês sabem que Davi não tinha construído o templo, né? Quem construiu o templo? Salomão. Que casa do Senhor é essa, meu Deus? Se tudo que se tinha era uma tenda, tabernáculo é tenda, né? Casa do Senhor é essa, irmãos. Eu sou tentado a dizer a igreja, não, mas não é aqui a igreja. Essa casa do Senhor com certeza é a eternidade. Porque se eu vou habitar para todo sempre, eu não vou perecer na sua habitação. E se eu não vou perecer, não pode ser nada na terra. Eu vou habitar para todo sempre, ou seja, é algo que Deus preparou para nós. A palavra diz que Ele tem preparado para nós morada. Se nós seguirmos por esse caminho do bom pastor, da vereda da justiça, por amor do seu nome, no final dessa caminhada vamos achar os pastos verdes, as águas de descanso. E no meio desse caminho a nossa alma vai ser refrigerada. E nós estaremos debaixo das asas do Senhor. Você crê nisso, meu querido? Essa palavra falou com você? Eu não sei você, mas tem coisa na minha vida que precisa que o bom pastor entre com o seu cajado. Você também? Essa casa do Senhor, irmãos, a gente pode dizer que essa pedra que não havia sido edificada ainda, a fé em Cristo Jesus, o caminho para a eternidade, a volta ao jardim, o descanso eterno. Vamos orar, irmãos? Aleluia. Queria que você vai ter um tempo aí para fazer a sua oração, enquanto nós nos preparamos para o louvor. Se tem algo na tua vida, queria que você não pensasse nos outros, sabe, irmãos? Tem um fulaninho de tal que devia tanto ouvir essa palavra. Poxa, o ciclaninho era para estar na igreja hoje. Não, irmãos. Você vai pregar essa palavra para ele. E você é discípulo do mestre. Você pode não ser pastor, não ter feito teologia, mas você é discípulo. Comece a orar, irmãos. Se tem algo na tua vida que o pastoreio do bom pastor precisa entrar, queria te convidar a você fechar os teus olhos, orar ao Senhor, colocar-se em juízo com Ele. Senhor, aonde eu preciso do pastoreio do mestre? Quais hábitos eu preciso mudar na minha vida para que esse hábito libertador, que é lembrar-se desse bom pastor, faça parte do meu cotidiano e seja prioridade no meu cotidiano, para que eu glorifique a Deus todos os dias e esteja na sua casa para sempre. Ora ao Senhor, querido.